Alô, amigos, boa noite. A live do Vinimar que some, mas não desaparece, está de volta. Estamos aí. Se tiver algum amigo que queira nos ouvir, por favor, se achegue. Vamos bater um papo nesta quinta-feira, dia 6/8 de 2020. 2020 é um ano para ficar na história. Hoje é véspera do aniversário de Caetano Veloso, que amanhã vai ter uma live da sexta-feira. Aliás, hoje teve, eu não vi, claro que eu não consegui ver, mas hoje está tendo até, acho. Começava às 7 horas uma live dos Titãs Acústico, que deve ter sido muito legal. Uma loucura. Márcia, consegui chegar na hora, chegou mesmo, foi a primeira a chegar, está na primeira fila. Mas eu estava sumido, há muito tempo que eu não fazia essa live, eu acho que deve ter uma semana que eu não faço, amanhã faria, né? No caso, se eu não fizesse hoje, amanhã faria uma semana que eu não estava, que eu estou sumido. Meu amigo Lucas Schwenk, até que fim, meu irmão. Deu o ar da graça aí, apareceu para ouvir um pouco das bobagens, dialogar, contar história também. Essa live aqui é boa só quando há a interação dos amigos como você. Depois liga pra gente, rapaz. Está abandonando os velhos, deixando todo mundo de lado. Tá ficando rico, né? O cara quando some assim é porque tá ganhando dinheiro a rodo. Não tem nem tempo de dar um oi pros outros. Mas é isso. Vamos só segurar a conversa aqui para ver se chega mais gente aí para nos ouvir e nos assistir. Ou se não vai ter quórum, né? Temos que ter quórum. Às vezes a sessão nossa aqui cai por falta de quórum, totalmente por falta de quórum. Ninguém aparece para conversar. Mas tem dia que dá um quórum bom. Aliás, a última que eu fiz, não sei se foi a última, mas sábado foi uma live bacana, deu um quórum muito bom. Aí o Lucas está fazendo certo. Vou assistir a live até entrar em uma reunião de novo. Vou abrir uma cerveja. Vamos que vamos. Isso aí, meu querido. Tomar uma cerveja e ouvir. Isso aí. Segundo a relatoria aqui, já abre a sessão, já tem direito a abrir sessão, votar, aprovar e tornar lei. Esse que é o grande segredo. Umzinho. Isso é quase que uma ditadura, mas disfarçada de democracia. Meu irmão, vamos nós aí, porque o tempo nos chama. Aquela foto do Fidel antigona, tempo bom mesmo. Eu postei ontem uma foto de Fidel Castro no Museu de Arte Contemporânea, tendo ao lado Oscar Niemeyer, do outro lado Jorge Roberto Silveira, que era o prefeito de Niterói. O ano eu acho que foi 97 aquilo ali, eu não tenho muita noção de quando foi não, mas o Fidel veio a Niterói, inaugurou o médico de família no Morro do Ingá, do Palácio, em frente à casa de Dona Luísa Mendonça, e dali saiu para ser homenageado no Museu de Arte Contemporânea, recebeu uma comenda do Jorge Roberto e ficou assim abraçado com Oscar Niemeyer, que era o grande amigo dele aqui no Brasil, né? E a gente estava lá assistindo isso tudo de camarote. E, rapaz, aquela época ali, uma época de ouro, não existia essa distensão tão forte política que hoje nós vivemos, né? Essa coisa de direita e esquerda tão acirrada. Então, o Fidel, por incrível que pareça, por mais que tivesse quem
né, não gosta do Fidel Castro, porque o Fidel Castro realmente é um caso de ou amo ou odeio, né, lógico, como todo ditador, como todo homem forte, né, na imposição do seu ponto de vista, tem quem odeia mesmo, né? Mas não era uma coisa assim que hoje abomina, passa quase que ser seu inimigo porque você estava próximo de onde estava o Fidel Castro. E a verdade é a seguinte, né, meu irmão? Queira ou não, Fidel Castro tem um capítulo à parte na história do mundo, né? Não é qualquer um que tem uma biografia que constrói o que o Fidel construiu. Então, meu amigo, ter uma foto daquela ali, você estar participando daquele momento ali, é para ser guardado na memória e, se possível, assim, numa fotinha. Isso foi a Jane Duarte que me mandou essa foto ontem e eu, na mesma hora, postei. Muito bom mesmo. Que tempo bom e que dia histórico e que bacana você tá ali, né? Você, meu amigo, quando você dá de cara com Fidel Castro, você dá uma tremidazinha. Pode ser qualquer um que treme. Vamos falar um pouquinho aí do coronavírus. Daqui a pouco a gente volta aonde nos levará essa polaridade. É isso que eu estou tentando descobrir, Turco. Quem tiver isso aí, meu irmão, tem a chave do céu, porque tá ficando ruim o negócio. Mas olha só, falando aqui sobre coronavírus, Brasil quase chegando à marca de 3 milhões de pessoas infectadas. Provavelmente isso vai acontecer no sábado. Estamos com 2.912.212 casos de coronavírus, próximo de chegar a 3 milhões de casos. Também estamos muito próximos de ter 100 mil mortos por essa doença. Hoje são 98.493 pessoas que morreram de Covid-19. O Bolsonaro deu uma declaração agora há pouco e ele disse que ele fez o possível e o impossível para combater a doença no país. Quem tem boca vai a Roma. E voltando aqui, são 53 mil novos casos hoje e são 1.237 pessoas que morreram e que foram colocadas nos registros do Ministério da Saúde no dia de hoje. Porque tem gente que combate essa informação dizendo que morreu no dia de hoje. Morreu, é verdade, não morreu no dia de hoje, mas o fato é que uma média de 1.000 pessoas morrem por dia no Brasil vítima de Covid-19, com uma taxa de casos que é 6 vezes mais do que esse registro aqui. Então 3 vezes 6, 18. Nós temos aí em torno de 17 milhões de pessoas que pegaram coronavírus. Indo mais à frente e trazendo aqui para a nossa realidade, no estado do Rio são 174.064 casos. Foram mais 1.385 casos aqui no estado. A doença aqui no estado do Rio, sabe-se lá por que razão? Porque a gente vive um estado complicadíssimo, mas no estado do Rio, hoje morreram 86 pessoas. São 13.941 pessoas que morreram de Covid-19 e o governo do estado do Rio registra no dia de hoje 86 mortes. Lembrando que isso já chegou a 200, né? Uma média de 200 mortes, 180, 150. Então vem diminuindo o número de óbitos no estado do Rio de Janeiro, mas cresce em outras regiões, cresce no centro do estado, né? No Planalto Central, ali onde tem Brasília, Goiânia, etc. Começa, né, o Sudeste é sempre o lugar mais forte da doença, mas
a gente vê aí que são 86 pessoas que morreram, quase que metade delas na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, 41 mortes no dia de hoje registradas, né? E há uma taxa, a mortalidade na Baixada Fluminense é grande, né? É grande. A cidade do Rio de Janeiro são 8.540 mortes, né? 8.540 mortes, 41 novas mortes agora, né? No dia de hoje. Caxias 590, Nova Iguaçu 443, então a média na Metropolitana 1, né, que é Rio Baixada, é uma média muito forte. Falando das cidades, Niterói são 9.079 casos com 309 óbitos. São Gonçalo, 9.106 casos com 598 óbitos, segundo o governo do estado, mas a prefeitura fala em 605. Maricá, 2.285 casos, com 86 óbitos. Itaboraí, 3.452 casos, com 171 óbitos. Rio Bonito, 1.048 casos, com 35 óbitos. Todas as cidades até que eu falei até agora não registraram nenhuma nova morte nas últimas 24 horas. Saquarema, 750 casos com 45 mortes, aí sim, Saquarema teve mais 2 óbitos. Araruama, 704 casos, 45 mortes e também mais 2 casos registrados. Friburgo, 1.483 casos, 72 mortes, mais uma morte registrada. E Casimiro de Abreu, 657 casos com 18 mortes, mais uma registrada. Falando aqui dos amigos, o Lucas estava falando aqui, Repórter de Campo nos informa, já que a live é temática, por causa da foto de Fidel. Coronavírus em Cuba, no país inteiro, 2.646 casos, 87 pessoas morreram. O índice de mortalidade de Cuba é de 3,17. Contaminados por milhão de habitantes, 243. A porcentagem de cura entre os infectados é 86%. Aqui em Niterói, a taxa de mortalidade é de 3,17. E o percentual de cura em Niterói se fala em torno de 95%, né? Eu não tenho esses números assim de cabeça e também não quero me arriscar. Mas Cuba é um caso à parte, não? O que dizem, rapaz, também, a Coreia do Norte também parece que tem um caso de sucesso. Agora, Cuba, obviamente, tem um sistema de saúde que dá de 1000, né? Em países de terceiro mundo, principalmente, né? É muito próximo de países de primeiro mundo. Então, isso é um fator garantidor de sucesso no combate ao coronavírus. Mas um outro fator também é que país fechado, com uma ditadura, como é o caso de Cuba, queira ou não, né? É mais fácil. O controle é mais efetivo, né? Porque o país, né, é uma mão de ferro que se impõe sobre aquilo ali, né? Fechou, tem que fazer. E também pode-se ter uma facilidade aí de você mexer um pouco mais com os números, né? Mas isso daí não quer dizer que a gente não admire Cuba pela forma como ela trata, como é o sistema de saúde cubano. Isso ninguém tem dúvida, nem ousa se manifestar contra, né? Danuzi Melo Colucci, um abraço para você. Valéria Viana, boa noite também. Isso eu já cumprimentei. Márcia também. Salim Arildo, amigão lá de Rio Bonito, bom te ver aqui. Agnaldo Alves de Oliveira, também um amigo de Rio Bonito. Elcio Dias, fala Elcio, meu compadre, que saudade também, meu irmão. Um abração para você. Valéria, um abraço para você. Professor Jorge, um abraço. Buraco, um abraço para você. Lucas já nos falando. Buraco está dizendo aqui, sem ser lançada pelo Banco Central, nota de 200 já cercou no Rio de Janeiro. O Rio não é para amadores, não é mesmo, né, meu irmão? A gente sempre fala isso, não? O Rio é uma loucura.
Luciane Souza Tavares, boa noite para você também. Aninha, minha prima, boa noite. Cumprimentei quem passou por aqui ou está por aqui, dando continuidade nas nossas histórias aqui. Eu acho que eu já falei de todo mundo. Falei Casimiro de Abreu e tal. O crescimento na região serrana do estado preocupa. Friburgo é uma cidade que está fechando o comércio mais cedo, reduzindo muito, porque há o surto da doença está bem intensificado, bem forte na região serrana. Rio Bonito está em lockdown noturno. A prefeitura criou esse lockdown que começa às 5 horas da tarde, fecha a cidade, até 7 horas da noite. Nada pode ficar aberto, com exceção, obviamente, de serviços importantes, como farmácia, posto de combustível e supermercado, fecha mais tarde um pouco. Mas é uma medida tentando segurar um pouco o contágio, porque a curva de contágio na cidade cresceu mais do que o desejado e o esperado. Uma curiosidade que me chamou a atenção foi o Paulo Bittencourt, que faz aniversário hoje, fotógrafo aqui de Niterói. É o município de Trajano de Moraes. Trajano de Moraes não tem nenhuma morte por Covid-19. Trajano de Moraes é um município que até hoje não morreu ninguém de coronavírus. É uma cidade pequena, muito pequena, né? Mas outras cidades menores. É uma cidade que até agora ninguém morreu de coronavírus. Lucas, daqui a pouco eu vou ler o que você está me falando aqui. Está continuando em Cuba. Se eu não me engano, em Cuba são mais de 3 semanas sem registro de novos casos. Entretanto, concordo que pode haver certa fragilidade na exposição dos dados, inclusive no início da pandemia. Fizeram a seguinte piada sobre os números do coronavírus na Coreia do Norte. Número de contaminados no primeiro dia 1, no segundo dia 0, no terceiro dia 1, no quarto dia 0, no quinto dia 1, no sexto dia 0. É isso aí. É um problema. Mas ninguém ousa, né, falar mal do sistema cubano, né? Isso aí, o sistema de saúde cubano é um sistema invejável, né? Jane Duarte, que chegou aí agradecendo pela foto que ela enviou ontem, aí a foto que está fazendo sucesso, está circulando no Facebook muito bem. Aí, essa gás de ozônio aí é outra história aí, rapaz. Você sabe que o Conselho Federal de Medicina recomendou com proibição e podendo até ter sanções penais contra os médicos que aplicarem o ozônio nos seus pacientes para a cura do Covid-19. Né? Tem um prefeito lá de Itajaí, no sul do país, que está receitando aí ele como um bom soldado, né? Está receitando supositórios de ozônio para o tratamento do coronavírus. Tem doido para tudo. Tudo. Quando você pensa que não tem, ele chega, aparece do nada e agora o doido tem voz. Isso que é o perigo. O cara vai na internet, grava um vídeo, bota aquilo lá e vambora ver o bicho que dá. O negócio é aparecer. Coronavírus no mundo, o Brasil é o terceiro, é o segundo, né? Brasil perde para os Estados Unidos, mas ganha da Índia. Então, no mundo são 18.752.917 casos, com mais de 700 mil pessoas que morreram. E o Brasil é o segundo aí nessa triste lista. Estados Unidos, Brasil e Índia. Só para comparar, né? A bomba de Hiroshima e Nagasaki, que fez 75 anos agora, eu anotei isso aqui, a bomba atômica matou 140 mil japoneses ali naquelas duas cidades, né? 140 mil japoneses. O coronavírus já matou 706 mil pessoas no mundo. 98 aqui no Brasil, 98.500 aqui no Brasil.
Então não é uma brincadeira o que a gente vive, né? Não é uma brincadeira. Ozônio nos outros é refresco, é isso mesmo. Vanderlei Fonte Boa, um abraço para você. Vamos continuar aqui falando de outras coisas. Isso é um dado interessante. Eu estava vendo agora no site do Instituto Butantan de São Paulo. A Prefeitura de Niterói faz parte aí dessa rede que foi criada. Niterói foi escolhida para ser uma das cidades teste da vacina que está sendo produzida com a China e o Brasil, né, em parceria com o Instituto Butantan e a Fiocruz. A vacina, o Instituto Butantan anuncia que essa vacina pode ser que já seja iniciada em outubro a vacinação das pessoas. Aqui em Niterói, 850 voluntários podem participar dessa pesquisa inicial, né? Essa fase já de vacinação. A vacinação funciona, você vacina com a vacina outra com placebo, né? Que não é nada, e fica se estudando a reação que vai ter. A vacina até agora, em laboratório, ela é segura, ela vem, né, passa por uma série de testes até ela ser inserida num ser humano, né? Que seria uma loucura, né? Testar direto no ser humano. Então a vacina, o Instituto Butantan afirma que ela é uma vacina segura. Ela já começou a ser testada, não só selecionado pessoas aqui em Niterói, mas também em São Paulo, em Pernambuco, se não me engano, no sul do país, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Unicamp, no hospital da USP, vários locais já são profissionais da área de saúde que estão sendo vacinados para servir como um teste ali de como se comporta essa vacina. A vacina, a previsão aqui que nessa primeiro lote sejam 30 milhões de doses a serem distribuídas a partir de outubro. Isso é uma notícia muito boa e tomara que dê super certo e a gente saia dessa maluquice aí, né? Niterói, como foi ser um dos municípios selecionados para testagem, né? Então também, obviamente, vai ter uma carga aí, caso essa vacina seja aprovada. Niterói vai ser uma das primeiras cidades a imunizar o morador, né? O morador de Niterói vai ter a possibilidade de ser imunizado, né? O governo federal também já liberou recursos para a vacina inglesa, né, de Oxford. Também o Brasil também tem contribuindo para essa vacina. Então são notícias muito boas. E deixamos de lado essas bobagens aí que vacina chinesa, vacina comunista, jamais eu vou tomar. Que isso tudo é uma bobagem muito grande. Pula fora disso, entendeu? Pula fora disso. Não entra nesse papo não, porque isso é analisado por muita gente. Eu acho meio fajuto, mas aí é um achismo. Essa vacina da Rússia, até porque não é muito aberto internacionalmente, ela está restrita à Rússia, então nos dá o direito de desconfiar. Mas uma vacina de Oxford, essa vacina chinesa, mas que vem sendo compartilhada aqui no Brasil e em outros países, obviamente que tem um grau de ciência muito forte, né? Uma coisa que eu fiquei impressionado é que a Uber perdeu com a pandemia 72% dos seus passageiros. Eu sou um deles. Eu nunca mais entrei no Uber, nem minha família, né? E a gente era usuário, um forte usuário de Uber. Todos nós aqui em casa, a gente, além do deslocamento normal, precisar sair, etc., porque é mais barato pra gente, né? Tem também a questão, né? Aqui em casa a gente tem por regra, sempre fizemos isso com as meninas,
de que beber não pode dirigir, nem pode pegar carona com quem bebeu. Então o Uber existe para várias coisas, principalmente também para isso, né? Você está num lugar, vai embora de Uber ao invés de pegar carona com um colega que bebeu e etc. E daqui a pouco estamos aí chorando o que não era preciso chorar, né? Lúcia Moser, um abraço também para você. Dando continuidade, sempre temos muito a falar. Outra coisa também, a USP está estudando, a Universidade de São Paulo, um caso em São Paulo de uma possível reinfecção, uma pessoa que foi infectada, então tem essa conversa, quem pegou uma vez, nunca mais pega, está imunizado, já tem um caso sendo estudado que possivelmente houve uma reinfecção, o cara pegou o coronavírus e voltou a ter coronavírus. É isso mesmo, o cara lá da Amazon pode chegar a 1 trilhão, impulsionado pela pandemia, o patrimônio dele. Rapaz, você sabe que eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu falei ontem assim, gente, nós trocamos o Uber pela Amazon, porque a gente tem comprado coisas pela Amazon. É fácil de comprar, né? Então vai ali, compra. Comprei essas canetinhas aqui, dei para minha filha, ficou feliz da vida. E a gente compra num clique, né? Quem é Prime não paga frete, então não tem mais fácil. Você olha, não tem frete, tá barato, compra. Paga em 10 vezes, vambora. Então é a loucura aí. A Márcia falando, eu pensei que tivesse aumentado o número de Uber, né? Porque aqui em São Gonçalo praticamente não tem ônibus. Então as ruas estão cheias de carros. Talvez em São Gonçalo cresceu o número de Uber. Falando em São Paulo, que é a questão da USP, uma notícia que eu li agora há pouco é que o secretário de Comunicação da Presidência da República, o Fábio Weingarten, ele, rapaz, estava no Jardim de São Paulo, que é um lugar de rico, né? E teve uma tentativa de assalto. Ele, na mesma hora, sacou da arma dele. Ele tem porte de arma, é um cara que tem aí, voltado aí pro modo de pensar dos Bolsonaros, né? Então ele sacou da arma e prendeu o ladrão. Ele disse que é menos um bandido na rua e tal. Mas assim, interessante, né? Porque o cara é uma autoridade pública, é um homem público. Saiu correndo pela rua atrás do bandido, reagiu, prendeu o cara. Esse país não é para qualquer um. Já falei aqui, médico que receitar usar ozônio nos pacientes pode ser punido. É o Conselho Federal de Medicina que está dizendo isso. E agora sim, um dado que eu achei interessantíssimo. Já falei aqui para vocês sobre uma pesquisa, é a maior pesquisa de campo que está sendo feita no mundo inteiro, é a maior que está sendo feita aqui no Brasil. Ela é feita pela Universidade Federal de Pelotas, junto com o IBOP, patrocinada pelo Ministério da Saúde. É uma pesquisa ampla que atinge a 133 municípios do brasileiro, né? Ela já teve 3 fases de campo, né, de pesquisa de campo, de ir a campo fazer a pesquisa, colher dados. Agora, de 20 a 23 de agosto, ela vai para a 4ª fase dela. Então, é assim, um mergulho muito profundo e denso sobre o comportamento da pandemia no brasileiro. É uma pesquisa muito legal, eu gosto muito de acompanhar aqueles casos ali. E hoje eu peguei alguns dados para dar para vocês, porque já saiu mais uma fase da pesquisa, que está entrando na 4ª etapa. Até a 3ª já distribuiu informações. Informações tipo 6 casos
para cada um registrado oficialmente. Então, se o Brasil tem quase 3 milhões de casos, você multiplica por 3. 3 vezes 6, 18. Então, o Brasil provavelmente tem 18 milhões de pessoas que já se infectaram por Covid-19. Tá? De cada 100 pessoas infectadas, uma vai a óbito, uma pessoa morre. Outro dado, a proporção de pessoas infectadas dobrou de um mês para outro. No primeiro mês é 1,9, no segundo 3,1, no terceiro 3,8. Aí você vai falar, pô, 3,1 para 3,8 não dobrou nunca. A margem de erro da pesquisa da primeira para a segunda, a margem de erro é muito maior na terceira pesquisa. A margem de erro quase que ultrapassa a 5,8. Quase com toda certeza 5,8. Então, por isso que pode se afirmar que ela praticamente dobra a cada mês pesquisado, né? A cada etapa de pesquisa, a cada mês, né? A cada mês, tá? A quarentena, ela começou com 23,1% da população em quarentena, e na pesquisa de número 3, essa proporção aí já caiu para 18,9%. Então, menos pessoas em quarentena. Isso é muito fácil da gente ver, é só sair à rua que a gente já vê isso, né? Norte, a região norte do país é onde mais gente se infectou. 10% da população se infectou na região norte do país. Na região sul, esse número cai para 1%. 20% das pessoas dos mais pobres pesquisados corre o dobro de risco dos 20% mais ricos. Aí a gente vê como que a desigualdade social afeta fortemente quem pode pegar a doença, né? E os índios têm um risco 5 vezes maior de contrair a doença. São alguns dados que eu peguei assim rapidamente sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa muito interessante. Qual a data da fase com maior margem de erro? A última, a terceira fase. Combina com o momento em que o governo federal parou de divulgar os dados? Não, porque é pesquisa de campo. A pesquisa, o pesquisador vai lá no infectado mesmo. São 133 cidades. É uma pesquisa organizada pelo IBOP. O IBOP foi contratado pelo Ministério da Saúde através de um convênio com a Universidade Federal de Pelotas. Tem um nome que eu agora não vou lembrar, né, o título desse programa de trabalho aí. Mas se você entrar aí, Universidade de Pelotas, IBOP, pesquisa, você vai encontrar, e vale a pena entrar para ver, porque é muito interessante, muito bacana mesmo. Vamos em frente, que outro dado aqui que eu queria falar é o seguinte: Israel voltou às aulas, né? Aprovou, determinou que pode voltar às aulas. Aí o que aconteceu? Um calor forte, um dia quente, e aí tira a máscara, pode ficar durante 3 dias. Durante 3 dias, os alunos numa determinada escola em Israel ficaram sem máscara, respeitando o distanciamento, a coisa toda, mas sem máscaras. Pois bem, 10 dias depois, 2 alunos com Covid gerou um surto de 153 infectados entre alunos, 25 entre funcionários do colégio e 87 familiares dessas crianças se contaminaram. Então, meu amigo, não é brincadeira, não é fácil retornar à vida normal, não é fácil voltar ao estudo, não é fácil voltar ao trabalho, não é fácil voltar à vida normal sem o risco de uma nova onda chegar, de uma infecção, da pessoa se contaminar. Então é importante manter o isolamento dentro do possível,
sair só de máscara, distanciamento, álcool gel, lavar bem as mãos, fazer a higiene necessária, tomar cuidado dentro de casa, lavar o que chega e etc, etc, porque só por aí, porque o bicho pega com esse negócio de Covid-19. Falando outra coisa que já falei, 75 anos da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, matou 140 mil japoneses. Aquela situação no Líbano, que é uma das coisas mais tristes que a gente viu, né? Porque, porra, devastou. Eu vi uma imagem hoje daquele porto de Beirute, que é uma coisa que a gente não acredita. E pelo que eu vi na reportagem, isso era um carregamento de um navio que saiu da Geórgia, na Inglaterra, carregado de amônia para fazer arma, bomba, e ia para a África. Parou naquele porto ali, um malandro queria aproveitar a viagem e botar mais um carregamento que veio da Jordânia. Virou um imbróglio jurídico, os caras entraram na justiça, então acabou que o navio ficou lá, a tripulação se mandou, teve que guardar aquilo lá e ontem explodiu daquele jeito assustador, né? Assustador. Deixa eu ver. Paulinho Muniz, salve Vina, salve Paulinho, Ângela Neiva, boa noite também para você. Lucas Schwenk, colégios não são capazes de controlar piolho, pô, colégio difícil, né? 250 mil pessoas sem casa, provavelmente em Beirute, né? Que a Lúcia está me avisando aqui. Mas falando aqui, meus amigos, outra coisa, que é uma notícia bacana, é que um homem já, né, uma pessoa com 56 anos de idade, portador de síndrome de Down, morador de São Gonçalo, ficou praticamente 30 dias internado no Hospital Luiz Palmieri, lá em São Gonçalo, e hoje teve alta. Ele entrou dia 8 de julho, saiu hoje. Prestes a completar 30 dias internado, inclusive CTI. Você sabe que a pessoa com síndrome de Down, ela tem comorbidades, tem problemas de respiratórios, geralmente, né? Problemas de coração e etc. Então, o Gervásio, que teve alta hoje do Hospital de São Gonçalo, é um guerreiro, um cara que venceu uma pandemia, né? Venceu um vírus desse aí muito ingrato, principalmente para a pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com síndrome de Down. Então, é uma notícia bacana da gente falar que essa pessoa, principalmente uma pessoa com síndrome de Down, com 56 anos, ele é um resistente, pode ter certeza, né? E ele passar por uma doença dessa, né? Ficar internado, naturalmente ficou entubado porque foi para CTI, etc., e conseguir sobreviver, voltar para casa, é muito bacana, é motivo de muita comemoração. Gostei de saber disso. Ontem, num trem de Japeri, essa notícia circulou nas redes sociais. Estou doido para saber se isso é verdade mesmo, se isso é uma boa de uma fake news. Mas vou contar aqui para vocês, abrindo essa lacuna aqui, que eu não sei se isso é 100% real. Mas a verdade é a seguinte: o camelô dentro do trem de Japeri vendendo cloroquina. As caixinhas de remédio estão na foto. A gente só não sabe se aquilo é cloroquina mesmo, que não dá para ver de perto ali, ler o nome com exatidão. Mas que o cara estava vendendo remédio, tava, e provavelmente é cloroquina, né? E era 3 caixinhas por R$10. 3 caixinhas de cloroquina por R$10 dentro do trem de Japeri. E aí a gente chega ao que o nosso amigo Luiz Cláudio Buraco falou há pouco. O Rio de Janeiro não é para amadores. É o sujeito camelô vender cloroquina 3 por 10 dentro de um trem. É só no Rio de Janeiro. Não tenham dúvida disso.
Registrando aqui 2 pessoas que morreram. Uma é aquele cacique Aretana, que isso foi ontem, né? Mas vale o registro. Cacique Aretana, que era o cara lá do Xingu, na década de 80, né? O cara teve muita participação aí. Foi o primeiro cara, assim, depois, né? Ou salvo engano, mais ou menos que contemporâneo do Mário Juruna, que chegou a ser deputado federal pelo PDT de Brizola aqui no Rio de Janeiro, né? Juruna foi o primeiro índio a ser deputado. E ele, o Aretana, faleceu ontem, não resistiu à Covid, o mesmo que aconteceu com o tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da segunda fase do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o ator Gésio Amadeu, de 73 anos, que faleceu ontem, infelizmente, de Covid-19. Vou ficando por aqui, chamando a atenção de todos vocês que amanhã acontece a live comemorativa dos 78 anos de Caetano Veloso. Então, meus amigos, eu que sou fã incondicional de Caetano Veloso, vou estar lá assistindo na primeira fila, mas aconselho todo mundo a dar uma passadinha lá para ver, porque são momentos assim que entram para a história, pode ter certeza. Falar com os amigos aqui e me despedir. Schwenk participou ativamente como um bom repórter. Eunice Barreto da Silva, um grande abraço para você. Simone Siqueira, um abração também. Eduardo Góes, tudo bem, meu irmão? Um abraço para você. Carlos Alberto Cruz, um grande abraço. Daniel, que bom te ver aqui, rapaz. Tudo bem contigo? Lucas está falando que tombou o caminhão de cloroquina na BR, então tá explicado. Era cloroquina mesmo. Já falei, meu irmão, Carlos Alberto Cruz, já falei sobre o tratamento oferecido pela Prefeitura de Joinville, aplicações de ozônio. É isso aí, eu já falei isso, já falei que, porra, doido tem para tudo quanto é lugar. E falei que o Conselho Federal de Medicina proibiu os médicos de receitarem ou fazer esse tipo de tratamento aí, porque isso é coisa mesmo. Piada, né? Piada. O nego tá de brincadeira com a cara da gente. Aqui, um abraço para vocês, até amanhã. Valeu aí, live boa, hein? Amanhã eu não sei se eu apareço não, mas quem sabe. Um abração, tchau, tchau.